E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui de volta para a gente dar continuidade às nossas atividades, às nossas videoaulas. Espero que todos estejam em casa, se cuidando, tá bom? Protegendo a si mesmo, protegendo a sua família e protegendo toda a sociedade, tá bom? E se for preciso sair de casa, use máscara. Higienize muito bem as mãos com água e sabão e passe sempre álcool em gel, ok? Então vamos continuar, pessoal. Nós paramos na aula passada aqui, ó, na página 32, certinho? Agora nós vamos para a página 33, dar continuidade ao nosso conteúdo. Nós vamos falar agora sobre o terceiro componente que é importante para a sobrevivência de todos os seres vivos é, que habitam a Terra, tá? Nós já falamos sobre o ar, já falamos sobre a água. Agora nós vamos falar sobre o solo, certinho? Então, todo mundo aí com a apostila. Todo mundo aí com a apostila, certinho? Então vamos lá, vamos iniciar a leitura aí, todo mundo acompanhando junto com a tia Natália. O primeiro tópico dessa parte sobre solo, como percebemos o solo? Então vamos lá iniciar a leitura? Quando falamos em solo, pessoal, o que vem à nossa mente? Terra, lama. Você já mexeu no solo? Já plantou alguma semente ou alguma muda? O solo, pessoal, é a camada da terra com o qual temos contato. Agora, vamos conhecer mais sobre o solo, outro componente natural indispensável para a vida no planeta. Então, sempre quando a gente fala de solo, o que vem na cabeça de vocês? Acredito que seja aqui a palavra terra, não é verdade? Porque terra é o nome mais comum que a gente utiliza para falar sobre o solo, não é verdade? Nós também temos na cabeça a palavra lama, não é verdade? Que a gente vai ver o que significa lama, analisando essa imagem. E outras perguntas também. Você já mexeu no solo? E aí, pessoal, vocês já entraram em contato com o solo em si? Já plantaram alguma coisa? Já brincaram na terra? Eu acredito que sim, né? É uma atividade muito divertida aí que eu acho que todo mundo já deve ter feito, com certeza. Então, olha só, a lama, pessoal, é o solo molhado e pastoso. Então, é quando a gente coloca água na terra e ela fica molhada e pastosa, certinho? Então, vamos agora ir para o segundo tópico. De que o solo é feito? Então, nós sabemos que existe o solo, certinho? Mas de que é formado esse solo? Né? O que é o solo em si? Então, vamos lá descobrir? Então, olha só. O solo é formado por pequenos pedaços de rocha. Mas o que é rocha, pessoal? É a pedra, tá? É aquelas pedras que a gente conhece. Então, rocha é o material sólido que forma a camada mais dura da superfície da Terra, que fica abaixo do solo, tá bom? Então, esses pedaços de rocha, com o passar do tempo, vai sofrendo desgaste. Então, esse desgaste que é o quê? Eles perdem pedaços, né? Vai esfarelando. Isso acontece por conta da ação das chuvas e dos ventos, tá? E com o passar do tempo, esses pedaços de rochas, misturadas aí com restos de plantas e restos de animais, além de diferentes tipos de sais minerais que estão ali presentes, né? Formam aí o solo que a gente conhece. Dependendo do tipo de rocha e de resíduos que formam o solo, suas características são diferentes. Ou seja, então cada região da Terra tem um tipo de solo, tá? Porque isso depende
daquilo que é formado aquele solo, tá? Depende do tipo de rocha que está presente ali, depende do tipo de planta que foi se decompondo ali, do tipo de restos de animais que também foram se decompondo ali. Então, isso nos mostra que as características do solo vão ser diferentes. E essas características sendo diferentes, nos mostra que aquele solo ele pode ser utilizado para determinados tipos de atividades humanas, que nós vamos ver agora, tá bom? Então vamos passar aí para a próxima página, onde nós estamos avistando aí, ó, o terceiro tópico, que vai falar a importância do solo para os seres vivos. Então, qual será que é a importância do solo para os seres vivos? Então, vamos entender aí como que isso acontece? Então, olha só. O solo é a fonte de água e de nutrientes minerais para as plantas através de suas raízes. Então, como a tia Natália já explicou isso para vocês, as plantas, como que elas recebem o alimento dela? Como que elas sobrevivem, né? Elas retiram a água e os nutrientes pelas raízes. Então, as raízes é como se fosse a boquinha da planta, né? A tia Natália já explicou isso para vocês. Então, olha só. As plantas são extremamente importantes como fonte de alimento e de abrigo para muitos animais. Não só para os animais, tá, pessoal? Para nós, seres humanos também. Então, as plantas, elas nos oferecem alimento, na verdade, e é abrigo de muitos animais. Quais animais que podem viver nas plantas? Vários tipos, não é verdade? Desta forma, o solo é importante para a produção de diferentes espécies vegetais pela agricultura. Sendo assim, o solo também é essencial para a vida na Terra. Então, olha só, o solo é aonde a gente cultiva a maioria dos alimentos que a gente ingere no nosso dia a dia. Então, como nós estamos vendo aí nessa imagem, pessoal, olha só que interessante. O solo é aonde se abriga as raízes das plantas, né? Então, como a gente já tinha visto, lido ali na leitura, a raiz, olha só, ela fica totalmente, olha só, aqui por baixo da terra. Então, ela fica no solo. Então, aqui, ó, nessas raízes, elas sugam todos os sais minerais, toda a água que está presente aqui, para que essa planta ela possa se desenvolver, certinho? Então, olha só. Além disso, pessoal, nós utilizamos o solo para várias atividades, tá? Não só os animais, não só as plantas, mas nós, seres humanos, também utilizamos bastante o solo nas nossas atividades cotidianas. Então, vamos descobrir quais atividades que nós utilizamos? Então, olha só. Uso do solo pelo ser humano. O solo é importante para o desenvolvimento dos seres humanos, porque do solo são retirados os alimentos e criados os animais. Então, olha só que interessante. Nós cultivamos os alimentos, a maioria dos alimentos que nós alimentamos aí no café da manhã, almoço, jantar. Se a gente não se alimenta daquele alimento em si, in natura, né? Como a gente compra lá no verdurão, compra fruta, compra verdura, a gente retira do solo a matéria-prima para poder fabricar os outros alimentos, tá bom? E também, além disso, nós criamos os animais na superfície do solo, não é verdade? Além disso, o solo é utilizado como matéria-prima para diversas construções. É no solo que construímos as nossas moradias. Então, não é na superfície do solo onde a gente constrói as nossas casas, onde a gente constrói as escolas, onde a gente constrói os hospitais, supermercados, não é verdade? E também retiramos do solo materiais que são importantes, como rochas, que é as pedras, né, que a gente utiliza aí também em várias atividades. E também nós podemos extrair dessas rochas ferro e alumínio, que são metais
que também utilizamos bastante nas nossas atividades cotidianas. Às vezes a gente não observa isso diretamente, mas dê uma olhada aí onde você está assistindo a videoaula da tia Natália. O que vocês acham que tem aí em volta de vocês que contenha ferro, que contenha alumínio? Não é verdade? Olha só. Agora nós vamos conhecer alguns tipos de solo com características bastante distintas. Temos aí três tipos de solo: o arenoso, o argiloso e o humoso. Então, esses tipos de solo vai depender do quê? Que a tia Natália falou lá na página anterior. Das características que ele tem e do que ele for formado, tá? Se ele tem presença de água naquele solo, se quais tipos de sais minerais estão ali presentes, quais tipos de rochas estão ali presentes, tá? Então, tudo isso vai variar. Então, olha só, nós temos aí os tipos de solo. Então, olha só, temos o solo arenoso, argiloso e o solo humoso. Então, nós temos aqui, olha só, a imagem de cada um deles. Então, olha só, como é o solo arenoso, como é o solo argiloso e como é o solo humoso. Então, vamos conhecer as características aí de cada um? Então, olha só, do solo arenoso. Características. Como o nome diz, é rico em areia, como o da praia. Seus componentes têm bastante espaço entre si, permitindo que a água penetre mais facilmente e levando os nutrientes junto. Esse solo é ideal para nesse tipo de solo, as plantas e os micro-organismos se desenvolvem com mais dificuldade, portanto, não é utilizado em plantações. Então, onde tem solo arenoso, a gente não costuma plantar nada, tá bom? Então, olha só, solo argiloso, características. Rico em argila e com a coloração mais vermelha. Nele, os grãos são muito pequenos e, por isso, o espaço entre eles é menor. Assim, a água infiltra com maior dificuldade. Então, olha só, usos ideais. Muito bom para a agricultura por ter muitos nutrientes minerais, ou seja, plantando e cuidando das plantas, a colheita é certa. Então, o solo argiloso, ele é utilizado nas plantações, tá bom? Então, olha só. E por último, solo humoso. Características. É rico em humus, que são materiais orgânicos com restos de organismos mortos e em decomposição. Solos humosos têm uma boa passagem de água e de ar. Usos ideais. É o tipo de solo mais indicado para a agricultura, pois o humus fornece nutrientes essenciais para as plantas. Então, olha só que interessante. Nós temos aí três tipos de solo, certo? Um não é o ideal para a agricultura, que é o arenoso. O outro, ele é utilizado, ele pode ser utilizado, que é o argiloso. E temos aquele que é ótimo, que é o ideal para a agricultura, que é o humoso. E aí, pessoal, qual tipo de solo a gente tem aqui na nossa região, será? E aí? Olha só, um desafio para vocês. Os componentes naturais do planeta não são elementos vivos. O caderno, o lápis e a borracha também não são. Mas eles são elementos naturais do planeta? E aí, pessoal? O que vocês me dizem? Não, né, pessoal? Porque olha só, caderno, lápis e borracha são coisas que os seres humanos construíram. Mas para construir esses elementos aí, nós tivemos que utilizar matérias-primas que a gente retira da natureza, não é verdade? Caderno, lápis, borracha, o caderno feito de papel que vem das plantas, o lápis também de madeira, não é verdade? Que a gente retira da natureza. Borracha também que a gente extrai de uma árvore. Então, esses elementos aí são elementos construídos, tá bom? Então, não são elementos naturais. Mas para a sua construção, nós precisamos retirar aí as coisas da natureza, matérias-primas da natureza. Certo, pessoal? Então, quando a gente for fazer o Tira Dúvidas, a gente vai discutir aí um pouco mais sobre esses tipos de solo. Vou estar perguntando para vocês qual é o tipo de solo aqui da nossa região, se você tem
solo humoso aí na sua casa, se da nossa região aqui é argiloso, é humoso, é arenoso. Então a gente vai fazer um bate-papo bem interessante. Tá bom, pessoal? Um beijo e até o próximo vídeo.